Nessa aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios sobre a primeira lei da termodinâmica. Esses exercícios estão nas páginas 43 a 45 do livro 7. Então, é uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Teremos um pouquinho de revisão e em seguida os exercícios. Então, vamos lembrando que a primeira lei nos diz que a variação da energia interna de um gás pode se dar tanto devido a receber ou perder energia na forma de calor, representado pela Q maiúsculo ali, né, na nossa expressão, ou também é possível receber ou perder energia através de trabalho, realizando trabalho ou recebendo trabalho. Então, essas são as maneiras que existem de alterar a quantidade de energia interna de um sistema gasoso. E aí nós estudamos algumas transformações gasosas e agora nós vamos ver como que a gente pode utilizar essa primeira lei em cada caso. Então, o primeiro caso, que seria a transformação isocórica, que é aquela em que o volume do gás não muda, como que vai ficar o cálculo ali da primeira lei nesse caso? Quando o volume não muda, nós dizemos que não existe trabalho, porque o trabalho só existe quando o gás está empurrando, deslocando o recipiente durante uma expansão ou quando ele é comprimido por algum agente externo, né? E aí diminuindo o seu volume. Se o volume nem aumentar nem diminuir, não está acontecendo trabalho. Aí, nesse caso, a única maneira de alterar a energia interna será através de quantidade de calor, né, de receber ou perder energia na forma de calor. Então, a primeira lei fica escrita, nesse caso, apenas como sendo ΔU igual a Q. Agora, numa transformação isobárica, em que a pressão é que é mantida constante, a gente vai ter trabalho, porque o volume vai poder variar, e também vamos ter calor, podemos, né, ter calor sendo recebido ou perdido. Nesse caso, a primeira lei da termodinâmica vai ser escrita na forma completa, né? ΔU igual a quantidade de calor menos trabalho. No caso de uma transformação isotérmica, nós observamos que tanto pressão quanto volume estarão sendo alterados, mas a temperatura não. Então, no caso dessa transformação, a temperatura é que é mantida constante. Agora, nós vimos que para os gases ideais, a energia interna é função direta da temperatura. Então, se a temperatura não variar, a energia interna também não irá mudar. E nesse caso, quem vai ser zero então é o ΔU. Né? Quando a gente diz que a energia interna não varia, estamos dizendo que ΔU vale zero. Sendo assim, numa transformação isotérmica, teremos que calor menos trabalho é igual a zero, o que significa que o trabalho corresponde exatamente à quantidade de energia que foi recebida ou perdida na forma de calor. É muito comum nesse tipo de transformação uma quantidade de energia recebida na forma de calor ser totalmente convertida em trabalho. Então, as quantidades de energia de cada um dos dois termos é igual, e aí uma menos a outra acaba resultando em zero, e portanto o ΔU fica sendo igual a zero. No nosso último tipo aqui de transformação, que é a adiabática, nós vimos que também observamos a pressão e o volume variando, mas nesse caso não existe troca de energia na forma de calor. Então o termo Q será igual a zero e o nosso ΔU só vai poder ser então alterado, né? A nossa energia interna, né, só vai poder ser alterada se existir troca de energia na forma de calor, de trabalho, né? Então o gás recebendo energia na forma de trabalho
ou perdendo energia quando realiza o trabalho. Apenas essas duas formas é que poderão alterar a energia interna dele. Então, essa é uma pequena revisão, né, do que nós vimos nas nossas últimas aulas e vamos então fazer alguns exercícios agora. Eu escolhi alguns dos vários que nós temos lá no livro. Então, vamos pegar na página 43 o exercício 8, que trata de uma transformação isocórica. Então, diz aqui que um gás perde 50 calorias na forma de calor e que essa transformação é isocórica, ou seja, o volume não muda. Aí é pedido que a gente descubra qual é o trabalho e que também, digamos, se o gás realiza trabalho sobre o meio ou recebe trabalho do meio, e que se devido ao trabalho o gás estaria recebendo energia ou cedendo energia para o meio, e também pede que a gente calcule a variação da energia interna. Bom, como nós acabamos de ver, numa transformação isocórica, o trabalho é zero, né? Porque o volume não muda. Então, o gás não está nem expandindo, nem sendo comprimido. E nesse caso, então, a gente vai dizer aqui na nossa letra A que não tem trabalho, né? O valor do trabalho é zero, e que sendo zero, então o gás não está nem recebendo energia do meio na forma de trabalho, nem perdendo energia realizando o trabalho. Então não existe, né, nem a realização nem o recebimento de trabalho quando o trabalho é zero. E devido ao trabalho, o gás não está também nem recebendo nem perdendo energia. Então também a gente vai dizer que isso não está acontecendo aí na letra C. De forma que a energia interna só vai poder variar numa situação dessas devido à quantidade de calor que ela vai perder ou ganhar. Nesse caso, o gás perdeu 50 calorias na forma de calor. E aí então, né, sendo o trabalho igual a zero, o ΔU será igual a menos que 50, que é a perda de calor que ele sofreu. Vamos continuando, agora o exercício 9, que se trata de uma transformação isotérmica. Então ele diz que ao receber 100 calorias de energia na forma de calor, um gás sofre uma transformação isotérmica. E a transformação isotérmica é caracterizada por ser lenta e havendo assim tempo suficiente para que o gás troque calor com o meio externo e mantenha a temperatura constante. Tá? Na letra A, ele pede que a gente calcule a variação da energia interna e que nessa situação ele quer saber se a temperatura do gás está aumentando ou diminuindo e pede que a gente determine o valor do trabalho no sistema internacional. Então vamos lembrar, isotérmica, né, temperatura constante, vai significar a energia interna constante também. Então, todas as vezes que se trata de um gás ideal, quando a gente fala que a temperatura não está mudando, automaticamente nós vamos poder dizer que a energia interna não está variando, ou seja, o ΔU é zero. Então, na letra A, nós vamos ter essa situação, ó, ΔU igual a zero. E aí, nesse caso, né, como o próprio enunciado já diz, a temperatura não está nem aumentando nem diminuindo, né? Ele diz que é uma transformação isotérmica. E, portanto, na letra B, a gente vai poder responder ali que a temperatura permanece constante. Então, nesse caso, quando o ΔU é igual a zero, a quantidade de calor precisa ser igual à quantidade de trabalho. E como ele recebeu 100 calorias de energia na forma de calor, o trabalho realizado também, né, vai ter o mesmo valor. Então, o trabalho terá que ser 100 calorias também. Agora, no exercício 10, a transformação é isobárica. Então, ele diz que a pressão exercida pelo gás é de 10 newtons por metros quadrados e o volume aumenta em meio metro cúbico. Ele pede que a gente calcule o valor do trabalho no sistema internacional
E lembrando, né, que para transformações desse tipo, né, isobáricas, o trabalho pode ser calculado multiplicando o valor da pressão pelo tanto que o volume variou. Depois pede que a gente diga se o gás realiza trabalho sobre o meio ou se está recebendo trabalho do meio. E devido ao trabalho, ele quer saber se o gás está ganhando ou perdendo energia. E também se durante essa expansão o gás recebeu 20 joules de energia na forma de calor, qual seria a variação da energia interna dele. Bom, então fazendo o cálculo do trabalho, nós multiplicando ali a pressão de 10 newtons por metro quadrado pelo aumento de volume, né, que foi de meio metro cúbico, verificamos que temos um trabalho igual a 5 joules. Como está havendo uma expansão, então o gás é que está empurrando, o gás é que está deslocando o recipiente. Então o trabalho, né, é realizado pelo gás. E devido ao trabalho que ele realizou, ele vai ceder energia para o meio, porque ele vai estar deslocando o meio. Não, ele que está realizando o trabalho, cedendo energia para o meio. E na letra D, então, se durante essa expansão ele receber 20 joules na forma de calor, a variação da energia interna nós vamos calcular quantidade de calor menos trabalho. Essa quantidade de calor ele está dizendo que é 20 joules. Nós já calculamos na letra A que o trabalho era de 5 joules. Isso vai dar uma variação de energia interna de 15 joules. Então ele recebeu 20 na forma de calor, gastou 5 realizando o trabalho, sobrou ali, né, 15 joules então de variação de energia interna. No exercício 11, nós temos uma expansão adiabática. Então, conforme ele diz aqui, o volume do gás aumenta em um curto intervalo de tempo, não permitindo trocas de calor. Né? A adiabática significa que não houve trocas de calor. E nesse processo, a energia trocada na forma de trabalho foi de 20 joules. Então, primeiro ele quer que a gente diga se o gás realizou o trabalho sobre o meio ou se recebeu o trabalho do meio. Como nós vemos que foi uma expansão, toda a expansão corresponde a um trabalho que o gás realiza, empurrando o meio, né, deslocando o recipiente. E aí ele diz, devido ao trabalho, o gás recebeu energia do meio ou cedeu energia para o meio? Então, todas as vezes que o gás realiza um trabalho, ele está cedendo energia para o meio, né, uma vez que ele está deslocando o meio. Pede que a gente escreva matematicamente, com símbolo e sinal adequados, o valor do trabalho. Também nos pede que a gente diga qual foi a quantidade de calor trocada com o meio externo. E diga isso também usando simbologia matemática apropriada. Pede que a gente calcule a energia interna, de quanto que variou, né, a energia interna. E pede também para a gente concluir então, que uma expansão adiabática provoca aumento ou diminuição na temperatura de um gás. Então, vamos ver aqui. Bom, como ele diz, como nós comentamos, né, que o gás sofreu uma expansão, ele está realizando o trabalho. Se ele está realizando o trabalho, ele está cedendo energia para o meio. Aí ele já afirmou no enunciado quanto que foi o trabalho, né? 20 joules. Sendo um trabalho que o gás realizou, é um trabalho positivo. Então, nós vamos poder dizer que o tal corresponde a mais 20 joules. E aí, com relação à quantidade de calor trocada com o meio, se é uma transformação adiabática, essa quantidade de calor é zero. Por definição, adiabático já significa isso. E a variação da energia interna, portanto, será apenas devida ao trabalho. Então, se a quantidade de calor é zero, o ΔU vai ser 0 menos 20. E aí, o ΔU vai ser menos 20 joules. Conclui-se o que, então?
que uma expansão adiabática provoca uma diminuição da energia interna, como nós vimos ali em cima, e isso significa uma diminuição na temperatura do gás. Então, todas as vezes que nós observarmos o ΔU negativo, a gente está observando, né, ao mesmo tempo que a temperatura está diminuindo. Então, havendo um resfriamento ali. Vamos agora para o exercício 12. Também temos uma transformação adiabática, só que nesse caso é uma compressão. Então, o volume do gás diminui em um curto intervalo de tempo, não permitindo trocas de calor. Nesse processo, a energia trocada na forma de trabalho foi de 30 joules. Bom, na letra A, ele quer saber se esse gás realizou o trabalho sobre o meio ou recebeu o trabalho do meio. Como foi uma compressão, o meio é que realizou o trabalho sobre o gás. Então, o gás está recebendo energia na forma de trabalho exercido pelo meio. E devido a esse trabalho, então nós vamos poder dizer que a energia veio de fora, né? Então, o meio é que transferiu energia para o gás. E aí vamos seguindo com as outras perguntinhas aí até a letra F. Então, letra A, a gente vai poder dizer, né, que o gás recebeu trabalho do meio externo e, portanto, recebeu energia na forma de trabalho do meio. Como o gás está sendo comprimido, nós já vimos, né, que toda vez que isso acontece, o trabalho é negativo, porque o volume do gás está diminuindo. Toda vez que o volume diminui, o valor final é menor que o inicial e o ΔV vai ter o valor negativo. Consequentemente, o trabalho também vai ter o valor negativo. O trabalho depende da variação do volume. Então, o trabalho a gente vai dizer que é tal igual a menos 30 joules. Agora ele quer saber qual foi a quantidade de calor trocada com o meio externo. Como é uma transformação adiabática, novamente vamos dizer que essa quantidade de calor é zero. Sendo isso, ele pede que calculemos então de quanto variou a energia interna. Então, o ΔU é igual à quantidade de calor menos trabalho, quantidade de calor é zero e o trabalho é de menos 30. Então, 0 menos menos 30, teremos um ΔU 30 joules positivo. E aí, o que a gente conclui então? Toda vez que tivermos uma compressão adiabática, estaremos observando um aumento na temperatura. Por quê? Porque está aumentando a energia interna. O gás está recebendo energia do meio, a energia interna dele está aumentando, consequentemente as moléculas ficam mais agitadas e a temperatura também aumenta. Chegamos agora ao exercício 13, na página 45. Ele apresenta um gráfico que diz que representa o ciclo de uma máquina térmica ideal. Então, observamos ali diversas transformações gasosas acontecendo, né, indicadas pelas setinhas vermelhas. E ele quer que a gente diga de quanto será o trabalho total realizado nesse ciclo. Então, a gente observa, né, uma transformação cíclica. Então, ela começa e termina no mesmo ponto. E vimos nas nossas últimas aulas que para a gente obter o valor do trabalho numa transformação cíclica, bastava calcular o valor numérico ali da área interna na figura formada. No nosso caso ali, essa figura a gente poderia dizer que é a soma de um retângulo com um paralelogramo. Então, teríamos que calcular essas duas áreas e somar para ter o valor do trabalho total ali realizado em um ciclo. Então, calculando essas duas áreas e somando, nós vamos chegar no valor de 6 joules. Então, lembrando, né, que a área de um paralelogramo, a gente calcula também base vezes altura, só que a base, no caso, é a projeção, né, a projeção daquela diagonal no eixo X ali. Então, aquela projeção no eixo X, né, multiplicada pela altura, que seria o valor de uma linha até a outra, né, uma reta até a outra, isso daí é que a gente vai utilizar para calcular essa área do paralelogramo.
E agora, finalizando com o exercício 14 da página 45, ele diz o seguinte: o diagrama PV para uma determinada amostra de gás está representado na figura a seguir. Se o sistema é levado do estado A para o estado B, ao longo do percurso ACB, fornece-se a ele uma quantidade de calor igual a 100 calorias e ele realiza um trabalho de 40 calorias. Então, a gente observando ali no gráfico, nós vemos que para o gás sair do estado A e chegar no estado B, ele tem duas opções de caminho, né? E nessa primeira opção, que é a que ele está indicando ali, ele vai subir até o estado C, aumentando a pressão, e aí depois expandindo, né, do C para o B. E aí, de acordo com o enunciado, ele está recebendo 100 calorias na forma de calor e realizando um trabalho de 40 calorias. Bom, agora ele tem um outro caminho possível, que é o caminho passando pelo ponto D, em que primeiro ele expande e depois é que aumenta a pressão. Então, se ele fizer o percurso ADB, o calor fornecido é de 72 calorias e o que ele quer que nós calculemos é o trabalho realizado nesse outro caminho, né? Passando pelo ponto D. O que é importante observar aqui no exercício é que os dois caminhos saem do ponto A e chegam no ponto B. Então, a energia interna inicial e a energia interna final seria a energia interna do ponto A e a energia interna do ponto B. A variação de energia interna, que seria o valor final menos o inicial, vai ser igual tanto no caminho de cima quanto no caminho de baixo, certo? Porque ambos iniciam e terminam no mesmo ponto. Então, a gente pode dizer que esse ΔU vai ser igual tanto no caminho ACB quanto no caminho ADB. E é pensando dessa forma que a gente vai conseguir descobrir, então, quanto que é o trabalho no segundo caminho, igualando o ΔU do primeiro caminho com o do segundo caminho. Então, fazendo isso e calculando, né, o ΔU através das informações do primeiro caminho, fazendo a quantidade de calor menos o trabalho, nós vamos ver que o ΔU no caminho ACB corresponde a 60 calorias. E isso precisa ser o mesmo valor no caminho de baixo. Então, 60 calorias vai precisar ser igual a 72 de calor menos o trabalho. E aí, para que, né, o ΔU seja 60 calorias, o trabalho vai precisar ser 12 calorias. De forma que 72 menos 12 também dê o valor de 60. Né? Então, o importante, né, a maneira da gente conseguir descobrir a resposta nesse exercício é se lembrar que o ΔU vai ser igual tanto no caminho de cima quanto no caminho de baixo, uma vez que o ponto inicial e o ponto final são os mesmos.